Senhor Presidente da Assembleia Regional, Senhoras e Senhores Deputados, Senhor Presidente e Vice-Presidente do Governo Regional, Senhoras e Senhores Membros do Governo Regional, Senhoras e Senhores Deputados. Como já havia dito e volto a repetir, cada coisa tem o seu tempo, o seu espaço, o seu momento próprio. Tal como é dito, o tempo é bom conselheiro. Um espaço para ouvir, perceber e tomar as decisões mais assertivas. Este tempo junta-se a paciência e a devida ignorância às provocações, as tais que só provam que nós estamos todos ao mesmo nível, nem preparados para esta tarefa. Estes momentos de silêncio da minha parte agora revelam-se e explicam-se pela auscultação dos muitos argumentos, pela decisão mais acertada, porque aqui em causa está a vida dos açorianos e não apenas argumentos políticos que podem ser válidos ou não. Quando tenho o humilde poder de poder decidir como gerir este tempo, irei usar na defesa do meu povo e somente para ele. Esta é a minha missão. Uma responsabilidade só minha e de mais ninguém, e que me foi dada através do voto nas urnas. Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhor Presidente, Vice-Presidente do Governo, Senhoras e Senhores Membros do Governo Regional, a democracia pode também ser uma vivência. Corrijo. Deve ser uma vivência, uma caminhada e até uma aprendizagem. A democracia vive do diálogo, da luta, da discussão, mas essencialmente do consenso. A democracia não é, nem nunca será perfeita, mas tem de ser uma constante ponte para o entendimento e jamais uma muralha que separe este diálogo. Porque se isto acontecer, serão aqueles que servimos os mais prejudicados. Apesar do dinamismo que deve haver no processo democrático, é sempre fundamental ter em conta uma das mais importantes palavras em democracia: estabilidade. Outras existem, como o respeito, o equilíbrio, a decência, a verdade e outras tantas que nos devem acompanhar ao longo do caminho, seja ele pessoal, profissional ou político. Nenhuma democracia, sociedade, sistema político sobrevive sem esta estabilidade, sem que haja equilíbrios através do diálogo dos imperfeitos seres humanos que somos todos nós. Combater a arrogância e promover a humildade é a nossa missão. O processo democrático tem de ser assim para contrariar o passado recente. Quem não o entende assim deve dizer-lhe imediatamente de viva voz. Não quero caminhar para uma sociedade em que um animal ganhe mais direitos que um ser humano. Não quero viver numa sociedade em que o combate à pobreza seja apenas e somente a sua manutenção. O combate à pobreza não se pode fazer enquanto existirem partidos como a descrédita extrema-esquerda destruidora que usa e abusa da fraqueza das pessoas sob o manto da caridade política ou da defesa dos mais fracos. Basta olhar para a nossa sociedade e ver onde esta política nos levou nas últimas décadas. Cavou-se um enorme fosso entre aqueles que tudo recebem e aqueles que apenas pagam. Há que mudar este paradigma. Não podem os açorianos continuar a pagar, e muito menos por aqueles que nada querem fazer, mas que souberam aproveitar cada buraco da lei de um sistema corrupto e podre. Há que parar com esta injustiça que retira toda a dignidade humana e que, de igual modo, ao querer dar tudo a todos, retira a quem realmente precisa. É precisamente este erro e lucro social que temos de denunciar todos os dias. Se não travarmos este caminho, iremos muito em breve ter de importar trabalhadores, importar novos pobres que a seu tempo se irão encaixar nesse sistema completamente invertido ou pervertido. Aqui fica o alerta para a memória futura. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhor Presidente do Governo, Senhor Vice-Presidente, senhoras e senhores
membros do Governo. Dos muitos desafios que diariamente vamos enfrentando, há um que começa a ser incontornável: o despovoamento destas belas ilhas. Neste sentido, apresentamos uma proposta de incentivo à natalidade e de combate ao despovoamento dos Açores, dirigida às famílias que desejam ter mais filhos e que não têm apoios sociais, sejam que de patamar social forem, e que se irá traduzir num apoio de até 1.500 euros por cada nascimento, com especial foco nas zonas mais despovoadas. É certo que esta proposta terá que ser regulamentada e desenvolvida de forma justa, equitativa e que promova o equilíbrio social. Tudo o resto que possam dizer sobre isto é mero ruído ou puro despeito. Trata-se de um apoio que, ainda que seja financeiramente curto, é já um início e por algum lado teríamos que começar. Esta é uma das medidas do programa eleitoral do Chega Açores, que submetemos a votos em 2020. Não poderia, nem seria aceitável negar tal fato neste momento. O Chega também apresenta outra proposta que irá dotar 4 das nossas corporações dos bombeiros dos Açores com alguns equipamentos há muito desejados. A saber, uma viatura de combate a incêndios para as corporações de Ponta Delgada, Angra e Horta e uma viatura de pronto-socorro para a Corporação da Povoação. Trata-se de uma proposta que supera €500 mil. O Chega não esquece as restantes corporações dos Açores, mas havemos chegar todos. Tudo a seu tempo. Não posso deixar de realçar o importante papel do Chega nesta Assembleia. Um papel democrático que, perante a pluralidade, nos obriga a um diálogo constante. Diálogo esse que nunca poderá ser encarado como negativo ou servir como arma de arremesso para outras forças partidárias. Saber dialogar é saber usar a democracia em proveito de todos os açorianos. Devo ainda dizer que aqueles que acham que o Chega corre algum risco de sobrevivência, que analisem melhor. Pois o Chega, no seu pior resultado, fruto de constantes boicotes e de tanta atrapalhada sortida, conseguiu o suficiente que seria, ou que daria, para eleger pelo menos um deputado para esta Assembleia Regional. Por outro lado, quem achar que de alguma forma teríamos medo de ir a eleições, até mesmo que eu possa ter medo de ir a eleições, então a estes digo, esperem mais de 2 meses. Veremos qual o resultado e quantos seriam os deputados eleitos pelo Chega para este Parlamento. Agradeço. Termino, Sr. Deputado. Já termino, Sr. Presidente. O tempo costuma dar razão a quem o tem. Gostaria de agradecer ainda a todos aqueles que, de uma forma ou de outra, fizeram campanha pelo Chega estes dias. É assim mesmo, todos juntos chegaremos lá. Pelo menos o Chega irá chegar. Só espero que no futuro não me venham pedir algum emprego para os amigos, porque este não tem nem duro. Finalmente, uma palavra de apreço a todos que trabalharam com o Chega neste processo democrático, especialmente ao Sr. Presidente do Governo Regional, pela abertura e capacidade de diálogo para chegarmos a uma solução positiva que seja a favor dos Açores e dos açorianos. Entre vários avanços e recuos, nunca baixamos os braços, Sr. Presidente. Nunca desistimos de dialogar. O Chega não fez chantagem, como alguns quiseram crer, e outros até a fizeram. O que aconteceu neste processo foi um abrir de portas e derrubar de muros que muitos querem continuar a levantar. O aceitar das nossas visões é um sinal claro de democracia e respeito por um parecer necessário à estabilidade governativa. Jamais seria razoável sair deste processo com uma mão cheia de nada e outra de coisa nenhuma. Não é este o ADN do Chega, não é para isto que cá estamos. O Orçamento de 2022, ou para 2022, é um documento fundamental para a vida de todos nós e não podíamos encarar de ânimo leve. Mas a vida dos açorianos não se encerra aqui, neste sentido. O diálogo irá muito para além do orçamento regional. Com satisfação percebemos que, do outro lado, aceitaram tal fato. E termino já, Sr. Presidente, relembrando ainda mais uma vez que isto não é um cheque em branco.
nem será mais uma oportunidade que se seguiria de outra. Isto não voltará a acontecer, garantidamente, porque estaremos demasiado atentos. Se há partido que nada tem a perder, é o Chega, fique bem claro. O respeito que exigimos foi alcançado e, com humildade, agradecemos e retribuímos. Por tudo o que acabei de explicar e com o respeito que todos merecem, a começar pelos açorianos, visto ter o Governo dos Açores aceitado democraticamente as condições estabelecidas pelo Chega no processo negocial em curso, o Chega irá votar favoravelmente o Plano de Orçamento dos Açores para 2022, a bem da estabilidade do meu povo, da minha terra e todos aqueles que confiaram em mim. Disse.